recebendo aqui no programa de hoje a doutora Fernanda Magalhães, que é médica endocrinologista e professora da Uniub, no curso de medicina também. E a gente, antes de mais nada, agradece por você ter cedido esse espaço de tempo. Vem tentando trazê-la aqui, mas final de ano, aquela coisa toda, e agora aproveitamos esse finalzinho de férias para trazer a Fernanda aqui, porque a Fernanda é uma das pessoas mais habilitadas na cidade para falar de doenças que são de extrema importância para o nosso corpo. Saber mais sobre elas, que, por exemplo, entre outras, é a diabetes e tireoide, que é o nosso assunto de hoje. Boa tarde, viu, Fernanda? Obrigado. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Obrigado pela sua disposição em vir. Bom, nós vamos falar de tireoide. Tireoide é uma glândula, Fernanda, que nós temos importante no nosso corpo, de extrema importância. Tem gente na linha, Fernanda? Não, né? A tireoide, para vocês terem uma ideia, gente, a tireoide, ela pesa aproximadamente, se eu estiver errado, você me corrija, porque eu fiz uma pesquisinha antes, ela tem aproximadamente 25 gramas na pessoa adulta. Isso, o tamanho dela varia muito, ela tem a forma de borboleta. Isso. Ela fica na base do pescoço. Cada lobo, ela tem um lobo direito, lobo esquerdo e um istmo, né? Parecendo uma borboleta. Sim. Cada lobo tem em torno de 2 a 3 centímetros, então é uma glândula pequena, mas os hormônios tiroidianos eles têm uma extrema importância em todo o metabolismo do indivíduo. Na infância, no recém-nascido, o hormônio tiroidiano ainda faz o desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, o hormônio tiroidiano, para o recém-nascido, ele é fundamental do desenvolvimento, tanto desenvolvimento esquelético, de estatura, quanto para o desenvolvimento do sistema nervoso central. E ele fica, você falou, a localização... Na base do pescoço. Fica atrás do pomo de Adão. Abaixo. O pomo de Adão é a cartilagem tireoide. Ela fica bem aqui na parte superior do pescoço. E a tireoide, ela fica abaixo do pomo de Adão. Ela fica onde fica aqui o popular gogó, isso, próximo ao gogó. Sim. E a tireoide, gente, ela regula funções importantes como coração, cérebro, rins, fígado, né? Isso. O hormônio tiroidiano, ele age no metabolismo. Então, ele age na pele, cabelo, unhas, coração, intestino, em todo o funcionamento do metabolismo do indivíduo. Quais são os hormônios que são produzidos pela tireoide? O T3 e o T4 são os dois principais hormônios. Existe o T3 reverso, mas ele não é um hormônio ativo. O principal hormônio é o T3. Que é o triodotironina. Iodo é muito importante. Isso. O iodo, 98% do iodo ingerido, ele é absorvido, captado pela tireoide, e ele faz parte da formação do hormônio tiroidiano. Então, o iodo é muito importante na formação do hormônio tiroidiano. A área que nós vivemos, como a maior parte do Brasil, exceto nas áreas litorâneas, nós temos uma deficiência de iodo muito importante. Por isso que o sal refinado, existe uma lei, se eu não me engano, é da década de 50 ou 60, que é obrigatório a iodação do sal refinado. Então, essa quantidade de iodo que existe no sal, ela é suficiente para promover um funcionamento adequado e a não formação de nódulos, porque a deficiência de iodo, entre outros problemas, pode ocasionar a formação de nódulos na tireoide, ou bócio, ou o famoso papo. Aquele papo que antigamente a gente via muito, né? Isso. Uma das principais causas é a deficiência de iodo. Os hormônios T3 aí, que é o triodotironina, e o T4, que é a tiroxina, o que esses hormônios produzem? Esses hormônios, eles são produzidos pela tireoide e eles se ligam nos diversos órgãos do nosso organismo, aumentando o metabolismo. Então, o hormônio tiroidiano aumenta a produção de calor, ele aumenta a frequência cardíaca, ele faz um bom funcionamento do intestino, ele promove uma boa hidratação ou a produção de hidratação na pele, ele promove o crescimento do cabelo, ele age no sistema nervoso central, na memória, no aprendizado.
Por isso que no hipotireoidismo é quando o indivíduo não produz hormônio tireoidiano de uma forma adequada, né? A principal causa de hipotireoidismo é a tireoidite crônica, que é uma doença autoimune, mas o hipotireoidismo pode ser ocasionado por cirurgia, por alguns tipos de tratamento, como irradiação. O indivíduo que vai fazer um tratamento e tem que fazer irradiação da região cervical. Também são outras causas de hipotireoidismo. Mas o hipotireoidismo, então, é a deficiência desse hormônio, dessa glândula da tireoide. E o hipotireoidismo leva ao quê? A cansaço, a memória ruim, a dificuldade de aprendizado, a queda de cabelo, unhas quebradiças, intestino preso, o coração fica geralmente lentificado, então existe uma bradicardia, o coração bate mais lento, ou seja, o organismo fica todo lento, lentificado. Quer dizer, não tem como dizer que a tireoide é super importante. Ela é muito importante, é uma glândula pequena, né? Ela normalmente, para o indivíduo leigo, que não é o médico, né, ela é de difícil visualização ou palpação, né? O médico geralmente consegue palpar essa glândula, mas é uma glândula importantíssima no metabolismo do indivíduo. E o hipertireoidismo, ele pode causar o quê? O hipertireoidismo seria um hiperfuncionamento dessa glândula. Então existe um aumento da produção desses hormônios, e o indivíduo começa a ter palpitação, então o coração dispara, tremores, irritabilidade, perda de peso, apesar de ter um aumento do apetite. O indivíduo come muito e perde peso. O intestino funciona mais, podendo chegar a ter diarreia, mas pode ser uma hiperdefecação ou até a diarreia mesmo. O indivíduo fica extremamente irritado, com insônia, não consegue dormir, pode levar até a distúrbios psiquiátricos. O hipertireoidismo pode levar a quadros de alucinações, de delírio, o indivíduo começar a ver, escutar coisas que não existem. O hipertireoidismo é causado, a principal doença que causa o hipertireoidismo também é uma doença autoimune, onde existe a formação de anticorpos que estimulam a tireoide a produzir mais hormônio. Então a tireoide funciona muito e o organismo fica todo em estado de hipermetabolismo. Sim. Inclusive aqui, né, nessa pequena pesquisa que eu fiz, está dizendo que a pessoa, você falou aqui, confirma, a pessoa fica muito agitada, falante, Isso. gesticula muito, dorme pouco, se sente com muita energia, mas está cansada. Apesar da pessoa ficar extremamente agitada, fala muito, dorme pouco, ela pode ter também um cansaço e uma miopatia, uma doença muscular onde existe uma fraqueza muscular muito importante. Então, o hipertireoidismo é uma doença menos frequente do que o hipotireoidismo. O hipotireoidismo é muito mais frequente do que o hiper. Mas o hipertireoidismo, ele é mais grave, ele tem uma mortalidade grande, o hiper, porque o indivíduo tem geralmente fenômenos cardiovasculares, podendo ter tromboembolismo, podendo ter insuficiência cardíaca, ou seja, afeta o coração, os vasos, e esse indivíduo pode ficar então tanto com uma doença associada ao hipertireoidismo, quanto até vir a óbito por causa dessa doença. Doutora Fernanda, o hipotireoidismo, ele pode fazer aumentar os níveis do colesterol, por exemplo? Sim. No hipotireoidismo existe uma degradação menor do colesterol. Então é muito comum o indivíduo aumentar o colesterol. Pode haver mais hipoglicemia, então o indivíduo, a glicose cai. Aqueles indivíduos que têm diabetes e hipotireoidismo associado, eles podem começar a ter quadros de hipoglicemia, tá? E pode levar também à anemia. Então são algumas alterações que às vezes o indivíduo procura o médico não por causa do hipotireoidismo, mas por causa de anemia, cansaço, depressão.
é um outro quadro também muito associado com a diminuição dos hormônios tiroidianos, com o hipotiroidismo. Então, às vezes, o indivíduo procura o neurologista, o psiquiatra, o hematologista, e esses especialistas vão solicitar também o hormônio tiroidiano para avaliar se é um hipotiroidismo ou não. Esse hormônio, qual é o hormônio desse? O hormônio tiroidiano? O T3 e o T4. No hipotiroidismo, os dois hormônios estão diminuídos. E você falou em iodo. Nosso país, quais são os 5 minerais, 5 ou 6, se não me falha a memória, que nós não temos aqui, quase não temos no Brasil? Magnésio, iodo, quais são os outros? Eu não sei te falar, Clésio. Agora, para a tireoide, o iodo é fundamental. Então, 98% do iodo que nós ingerimos é absorvido pela tireoide. E no caso da falta de iodo, como é feita essa reposição? Como é que vocês médicos, identificando a doença, como é que vocês fazem essa reposição? Com o sal hoje iodado, nós não temos deficiência de iodo, a não ser que o teor de iodação do sal não esteja adequado. Então, quem usa sal iodado, o sal refinado, não tem deficiência de iodo. Esse sal de cozinha? O sal de cozinha. Mas o que acontece é que tem, às vezes, o indivíduo que mora na zona rural usa o sal do gado, o sal grosso, para cozinhar. Esse sal não tem iodo. E o sal, por exemplo, de Himalaia, sal cor-de-rosa que eles falam? Pois é, existe o sal light, existem outros tipos de sal, mas geralmente eles também são iodados. Agora, o sal do gado, ele não é iodado. Não é iodado. Então, usar esse tipo de sal pode levar a deficiência de iodo. Se a pessoa, então, está com falta de iodo, o sal nosso de cozinha já é o suficiente nessa pequena quantidade que é recomendada. Não precisa usar em excesso, não. Mas aí chega-se o momento que a pessoa vai ao cardiologista e o cardiologista diz, como é que está a sua alimentação? O pessoal, normal, né? Mas o normal de alguns é muito sal, né? Na hora de preparar a comida. Pois é, o excesso de sal pode levar à pressão alta, à hipertensão. Então, a recomendação de ingestão de sal é de 3 a 5 gramas de sal por dia. Então, são pitadas. 3 a 4? 3 a 5 gramas. 5 gramas. É uma canetinha Bic de sal. Quanto é em pitadas? 2. Só um pouquinho de sal na comida. A gente não precisa ingerir muito sal. Com essa quantidade, a gente tem a dose de iodo necessária e nós não vamos ter hipertensão ou pressão alta. Doutora, mas aí é o seguinte, o brasileiro, nós aqui latinos, brasileiros, tem aquele negócio, vai fazer comida, ele vai fazer o arroz, ele coloca 2 pitadinhas. Isso. Aí ele vai fazer o feijão, ele também coloca 2 pitadinhas. Isso. São 4 pitadinhas, né? Isso. E aí... Mas você não vai comer todo o feijão, né? Isso é para família, né? Mas tem gente que come muito. Bem, não é o meu caso, né, Fernanda? A alimentação excessiva também pode levar a problemas de saúde. Sim. Né? Então, o que é recomendado é usar pouco sal na alimentação e a salada, de preferência, você não colocar sal nem temperos prontos. Né? É deixar comer a salada natural, com limão, com vinagre, mas não usar o sal. Tem alguns profissionais de saúde que recomendam se fazer esse tempero da comida com outro tipo de condimentos, né? Isso, naturais. Menos o sal. Isso. Menos o sal de cozinha. No tratamento da falta de iodo, como é que faz? Mas funciona também? Funciona. Essa quantidade que você tem no arroz, no feijão, na carne, né? Essas pitadas de sal que são colocadas já é o suficiente para repor o iodo necessário. Muito bem. Nós estamos conversando hoje com a doutora Fernanda Magalhães, que é médica endocrinologista e também professora de medicina da Uniub. 2h44, nós vamos para o intervalo comercial e voltamos na sequência com o nosso A Tarde é Nossa. Não saia daí. Você está ouvindo a Rádio JM, a voz do Jornal da Manhã. Um abraço em todo mundo que está na sintonia. Vai ligando para cá no nosso telefone. E olha, já chegou gente que está ligada na gente aqui, ó. Só no dia de hoje, viu, Fernando? Manda boa tarde aí para Camila Silva Santos do Valim de Melo. Boa tarde. Carlos Augusto Silva Alves do Valim de Melo também. Romildo Donizete.
Suzana Silva Valim de Melo, Vitória Camille Fucuda do Valim de Melo, aliás do Uberaba 1, também do Uberaba 1 Maria Neide Fucuda, Irene Inoue, do Boa Vista Sônia Aparecida Martins, também do Uberaba 1 Matheus Manzano, é nosso sócio aqui, o irmão, deve ser irmão dele, Lucas Manzano, Luiz Clóvis Lemes Prata, Uberaba 1, Marúcia Manzano, Pamela Leal, Uberaba 1, Maria Badia, Antônio Carlos do Uberaba 1 e quem mais? Romildo Donizete, né? Vai ligando aí pra gente falar o seu nome também aqui no nosso programa. Nesse momento, para quem desce pela Major Eustáquio, enfrenta trânsito de 15 km por hora e pela rua Ituiutaba, bairro São Benedito, 12 km por hora, tá bom? É a situação do trânsito nesse momento nessas duas importantes cidades, aliás, ruas da cidade de Uberaba. O telefone tocou, vamos saber quem está do outro lado da linha. Alô, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Bezerra Horácio, boa tarde, ouvinte do seu programa, boa tarde especial para a sua convidada. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde. Sérgio Ruas. Primeiro, eu quero comunicar aos adoradores da Lua e do Sol que já está aberta a inscrição para visitações a duas celebridades ou ex-celebridades. Só não se sabe ainda se vai ser no presídio da Papuda ou lá em Curitiba. Mas quem tiver vontade de visitar, levar uma bolachinha, alguma coisa, pode fazer suas inscrições. É agora só questão de tempo. Eu fico indignado quando a gente vê a desculpa aí, pior ainda dá um espaço para um advogado que nem aquele que está defendendo o Lula no caso do Tritex, como diz o Lula, Tritex. E o cara fala assim, não, mas o Tritex não é mais deles, não. É claro que não é. Está no nome de uma offshore que só foi feito depois que estourou o escândalo e que não é de agora, não sei por que a polícia demorou tanto a investigar, e que passaram para o offshore. Quer descobrir quem é? É simples. Aí inventa qualquer coisa aí para apropriar o trem. Fala que perdeu o direito. Você vai ver como vai aparecer o dono correndo. Não, esse é meu, não faz isso não. Mas com os outros, parece que agora a coisa vai. Agora nós estamos começando a caminhar no sentido da correção. Mas eu não poderia deixar de fazer uma pergunta para o seu entrevistado. Pois não, e que eu acho que é uma pergunta que assalta a maioria dos brasileiros. Eu sei que não é a área dela, mas ela, sendo doutora, deve ter conhecimento. Todo mundo está falando hoje demais na doença lá do Zika, no Zika vírus. Mas até agora ninguém explicou direitinho quais são os problemas que advirão, principalmente nos bebês nascidos, e que tiverem constatada a microcefalia. Me parece que já houve uma comprovação de que tem problemas, ou pode haver problemas na área da visão. Mas teria, por exemplo, algum problema de retardo mental, que outras áreas poderão ser afetadas pelos bebês que tiverem tido a contaminação pelo Zika vírus. Será que isso já é conhecido ou nós vamos partir do zero para descobrir tudo isso? Boa tarde, obrigado. Boa tarde. O Zika vírus, ele pode... O Aedes aegypti, ele tem a transmissão de 3 vírus, né? Da dengue, Zika e o chikungunya. A dengue, como nós já tivemos várias epidemias aqui na cidade, né, e o governo também hoje já fez protocolos, ela já é conhecida, o quadro, sintomas clínicos. A infecção pelo Zika vírus é uma infecção mais leve do que da dengue. A maior parte dos indivíduos tem uma infecção assintomática. O que é isso? Eles não sentem praticamente nada. E uma parte deles pode ter uma virose, né, entre aspas, um quadro de mal-estar, dor no corpo, mas sem febre, ou com febre muito baixa, mas geralmente sem febre. E o grande problema desse vírus é realmente com as gestantes. Então parece que isso está sendo estudado recentemente, é uma coisa muito recente, mas parece que a gestante que contrai o Zika vírus pode ter uma chance da criança nascer com microcefalia. A microcefalia, ela leva a retardo, sim, a retardo do desenvolvimento do sistema nervoso e tem consequências. Uma infecção que na gestação causa também
microcefalia é a rubéola. A rubéola é uma infecção tão leve, sem grandes problemas, é mais comum na infância, mas o adulto também pode ter. E a rubéola, quando contraída na gestação, ela também pode levar a microcefalia. Então, o Zika não é o único vírus que pode levar a esse problema, que leva a uma criança com retardo e um adulto também com retardo. Muito bem, tá aí, Sérgio. Respondeu? Alô, Sérgio, 12h52. Está ouvindo a gente? Não? Já foi? Acho que não, hein? Olha aí, 12h52 agora. Quer participar? Faça a sua pergunta aqui ao vivo para a doutora Fernanda Magalhães, como eu estou fazendo, né? Afinal de contas, isso aqui é uma consulta grátis, não é verdade, doutora Fernanda? Bom, o brasileiro se alimenta muito mal. No mundo, né? Não só o brasileiro, né? Ocidental, cidadão ocidental. O ocidental geralmente se alimenta mal, principalmente com os produtos industrializados, fast food. Então, a nossa alimentação, ela saiu daquela alimentação natural, que é o ideal, né? De legumes, verduras, produtos naturais, para uma alimentação muito industrializada. E isso é muito maléfico. O Sérgio Ruas falou de levar uma bolachinha lá pros, como é que chama lá? Penitenciária da Papuda, né? Que é conhecido também como hotel do pessoal do Mensalão, da Lava Jato e tal. É um alimento meio dispensável esse, né? Bolachinha. Hoje tem algumas bolachas até um pouco mais nutritivas, mas o ideal seria uma fruta, né? Um lanche mais leve. Vamos ver quem está na linha com a gente, 12h54. Alô? Oi. Oi, quem é? É Joana que está falando. Joana, que bairro? Bairro Abadia. Tudo bem com você, Joana? Tudo jóia. É a primeira vez que você participa aqui comigo? Isso. Então seja bem-vinda, viu? Faça a sua pergunta. Obrigada. Fica à vontade. A minha filha, doutora Fernanda, boa tarde. Boa tarde, Joana. A minha filha, ela tem um problema da tireoide e ela tem hipotireoidismo. E ela faz uso contínuo do remédio por ano, 50 miligramas, e ela toma o Glifage CR500. Eu queria saber se ela, porque ela é gordinha, se ela conseguir emagrecer tudo, tanto a tireoide como o hipotireoidismo, ela vai conseguir emagrecer? Assim, ela vai acabar, parar? O hipotireoidismo não tem cura, Joana. Então, com medicamento, ela pode ficar bem controlada. Se ela perder peso, o Glifage é um medicamento que é a metformina, é um medicamento usado para o tratamento de diabetes e é usado também em alguns casos de resistência insulínica. A obesidade é um caso de resistência insulínica também. Então, em alguns casos, na obesidade, você pode usar o Glifage. Então, se ela perder peso, o que pode acontecer é diminuir a dose do hormônio tiroidiano. Porque a dose do hormônio, ela é por quilo de peso. Quando a pessoa perde peso, geralmente acaba diminuindo um pouco a dose. Mas não existe cura. Mesmo com a perda de peso, não vai haver cura do hipotireoidismo. Não existe essa relação de falar que a obesidade causa hipotireoidismo e se perder peso vai curar o hipotireoidismo. É diferente do quadro de diabetes, que se a pessoa perde muito peso, pode ficar até, vamos dizer assim, sem medicamento para o diabetes. Então, ela faz o uso do Glifage se tiver em criança, porque ela tem resistência à insulina. Isso. Aí ela tá tomando o Glifage. Aí eu queria saber com a senhora, Fernanda Oliveira Magalhães? Isso. É que eu vou marcar uma consulta para poder estar levando a minha filha. Então tá com a bom. senhora. Aí eu para mim poder tirar todas as dúvidas, porque já tem muito tempo, ela faz acompanhamento com outro médico, e assim, a gente não está vendo assim resultado, e a gente fica com medo assim, de ter alguma consequência, né? Tá. Agora, o hipotireoidismo não tem cura, ele precisa realmente fazer o acompanhamento o restante da vida, é a vida inteira acompanhando, tá? Tá bom. Obrigada. Nada. Obrigado, Joana, pela sua participação, viu? Volte sempre. 12h56, doutor, em emissoras de rádio, emissoras de televisão, jornais e outros ambientes de trabalho, mas principalmente no jornalismo é muito comum ver isso, né? Radialismo e tal, a pessoa toma muito café. E eu vou ouvir falar que o café
assim como outros alimentos, né, eles são inimigos da tireoide. Isso procede? Café, açúcar? Não. O café em excesso, ele pode levar osteoporose, né? Ele aumenta a reabsorção do osso. É lógico que no indivíduo que já tenha predisposição a essa doença. A osteoporose é muito comum no idoso, principalmente na mulher. A mulher é mais acometida. E o grande problema da osteoporose são as chamadas fraturas patológicas. O que é isso? É o indivíduo ter um trauma mínimo, ou às vezes até sem trauma, e ter uma fratura, né? E aí o mais comum é o indivíduo idoso, principalmente a mulher idosa, que tem a fratura do colo de fêmur. Não existe solidificação da fratura por causa da osteoporose e tem que fazer cirurgia. Então, são quadros graves. Então, o café em excesso, ele pode levar a osteoporose. Já está comprovado também que uma pequena quantidade de café, se eu não me engano, são 3 xícaras, essa xícara de café mesmo, por dia, ela é benéfica, ela estimula memória, estimula a disposição, né? Mas em excesso... Em excesso, acima de 3 xícaras... Isso, pode ser prejudicial à saúde. Então, quem fuma e toma café demais? Bem, cigarro não tem nada benéfico no cigarro. Aliás, a classe médica hoje está se recusando a falar do tal de cigarro, né? Não, cigarro não tem nenhum benefício, porque tem muitos alimentos que, numa quantidade adequada, são benéficos e em excesso pode trazer algum prejuízo, mas o cigarro, ele não tem benefício. Coca-Cola? A Coca-Cola também não tem nenhum benefício. É igual ao cigarro também, né? Não sei se é tão forte Cerveja. como o cigarro. O álcool, ele já tem trabalhos evidenciando que pequena quantidade de álcool protege de doença cardiovascular. 1,5 lata por dia. Para o homem são 2 latas, latinha, não é latão, né? Porque hoje tem lata de vários tamanhos. Então, 2 latinhas por dia, e para a mulher é 1 latinha por dia. Uma só e faz bem, né? Faz bem, essa quantidade faz bem. Agora, doutora, tem também glúten, né? Tem soja, hoje nós estamos aí com uma epidemia aí de intolerância a glúten, que muitas vezes não é intolerância a glúten. A intolerância a glúten é uma doença, a doença celíaca, onde existe a intolerância total ao glúten, ela é muito rara, né? O glúten, ele tem seus benefícios, ele não é maléfico, né? O glúten está no pão, na farinha branca, né? Em todos os produtos que tem farinha branca. Então, eu acho que existe um exagero em relação à intolerância a glúten, intolerância à lactose, né? Ela está sendo muito super diagnosticada e deve ser, o indivíduo que tem a suspeita deve procurar o especialista e realmente fazer os exames adequados para fazer esse diagnóstico se existe intolerância ou não. Soja transgênica. Os produtos transgênicos, eles podem ter prejuízos a longo prazo, né? Não só a soja, mas qualquer outro produto transgênico. Então, falando do glúten aí, batata frita, esses fast foods. Fritura em excesso, a gordura em excesso, ela é prejudicial. Um pouco de gordura é necessário, pois os nossos hormônios, eles são formados a partir do colesterol. Sem colesterol, nós não temos formação hormonal. Inclusive no cérebro, né? De todo o nosso organismo. Então, nas membranas nós temos fosfolipídios, ou seja, um pouco de gordura é saudável, mas é um pouco. O problema é que hoje a alimentação, principalmente o produto industrializado, ele tem muito mais gordura, ele tem muito sódio, porque nos conservantes do produto industrializado vai muito sódio, e o sódio leva à hipertensão. A hipertensão, a pressão alta é a doença mais comum que a gente tem entre os adultos, né? Então, a gordura deve ser ingerida moderadamente. Muito bem. E tem também, o pessoal fala muito de comer vegetais, se alimentar bem. Né? E essa alimentação saudável se baseia, não tem como falar disso sem falar de alimentação vegetal, né? Isso. Qual é a relação aí entre vegetais crucíferos e a tireoide? Existem alguns alimentos que, se ingeridos em excesso, eles podem desencadear alguma doença tireoidiana, né? Eu vou dar um exemplo
que é nabo, mas tem que ser uma coisa assim, exagerado o consumo. Muito, é o indivíduo que não alimenta de outros tipos de alimento e vai comer só o nabo. E isso pode levar a alguma lesão tireoidiana. Esse tipo de alimentação que leva à lesão de tireoide é muito rara a gente ver hoje. O brasileiro alimenta mal, nós nos alimentamos mal, né? Mas é muito rara o indivíduo ter um tipo só de alimento, né? Eu conheci um caso de um indivíduo que teve um diabetes induzido por mandioca brava. Mandioca brava. Mandioca brava, que é uma mandioca que tem cianeto. E ele era jovem, e ele teve uma pancreatite, destruiu o pâncreas dele e, em consequência, ele teve diabetes por essa destruição do pâncreas. E foi devido à ingestão, mas ele só se alimentava na infância dessa mandioca brava. Esse tipo de vegetal é consumido normalmente? A mandioca brava, geralmente, ela não é ingerida. Não é a nossa aipim, mandioca. Normal, não é essa a nossa mandioca. Bom, alguém ligou aqui e perguntou o seguinte: qual é o perigo do hipotiroidismo na gravidez? O hipotiroidismo, quando descompensado, pode levar a abortamento, né, e dificuldade de engravidar. Então, a mulher que tem hipotiroidismo ou a mulher que está tentando engravidar e não consegue, ela deve procurar uma avaliação, o controle da dose do hormônio tiroidiano. E durante a gestação, a mulher que tem hipotiroidismo, ela tem que ser seguida mais de perto. Nós temos que realizar os hormônios tiroidianos durante a gestação várias vezes para manter o bom controle. E se mantiver o bom controle, não vai haver problema nenhum na gestação. Então, o que o hipotiroidismo ocasiona é uma dificuldade de engravidar e abortamento se não estiver bem controlado a dose do hormônio. A moça que fez a pergunta, ela está grávida no momento. Eu não sei o nome dela, aliás, se ela quiser passar o nome para a gente falar aqui, fica à vontade, né? Ela respondeu. Eu nunca vi um problema grave de hipotiroidismo durante a gestação. Às vezes é mais grave o hipertiroidismo durante a gestação, porque o hormônio para tratar o medicamento que trata o hipertiroidismo, ele passa pela barreira placentária. Então é mais grave o hiper do que o hipo. O tratamento da mãe não vai interferir no desenvolvimento do feto. Muito bem, e vamos ao telefone às 3h05 para saber quem está do outro lado da linha. Alô, boa tarde. Não, é a moça grávida. Pelo tom de voz, você já viu. Não sei. 3h05. Fala, Sérgio. Bom, deixa eu falar um negócio. É claro que a doutora, quando faz as afirmações, ela se baseia em revista técnico-científica, que ela estuda, vai estudar a vida inteira para poder estar sempre em dia e fazer as suas avaliações. Mas a gente sabe que por trás de tudo isso tem um jogo de interesse financeiro que é poderosíssimo, passando até mesmo por cima da medicina. No caso, agora vou falar dos transgênicos. Aí me fala, pode trazer problema, porque alguém lá atrás escreveu que o transgênico poderia isso e aquilo, e isso virou regra. Nós já temos, só no Brasil, nós temos mais de 30 ou 40 anos com produção de transgênicos. Você já ouviu falar que alguém passou mal por causa de transgênicos? Pois o uso dos transgênicos, para ser comprovado que eles têm uma alteração, tem que acompanhar o indivíduo que usa só esse tipo de produto durante um longo tempo e comprovar que a saúde dele foi prejudicada em algum setor. Então, ciência, realmente existe o poder econômico e essa preocupação, né, em lucro das empresas, isso existe realmente. Agora, cabe ao médico, ao profissional de saúde, não só médico, né, nutricionista, que vai orientar a alimentação, estar bem atualizado daquilo que é realmente prejudicial à saúde do indivíduo e aquilo que é favorável à saúde do indivíduo e orientar as pessoas de maneira correta. Então, o que não pode acontecer é o indivíduo, o profissional de saúde, ser corrompido por esses interesses financeiros.
Porque toda empresa tem interesse financeiro. Se ela não tiver interesse financeiro, ela vai à falência, né? A indústria farmacêutica, inclusive. A indústria farmacêutica é um ganho financeiro enorme. Mas sem esses novos medicamentos, o que nós faríamos para tratar as doenças? As doenças, elas têm se modificado com o passar do tempo, né? Existe uma adaptação do próprio organismo, do indivíduo, existem alterações genéticas que vão levando a uma adaptação às doenças, estão surgindo doenças novas, e sem os novos medicamentos ficaria muito difícil a gente tratar. E nós sabemos que tem alguns casos que mesmo com os mais novos medicamentos nós não conseguimos tratar os indivíduos. Então o que não pode acontecer é o médico e o profissional de saúde ser corrompido por esse interesse financeiro. Por isso chama remédio, né? Todo medicamento é um remédio que tem efeito colateral. Todo. Remédio, até a S tem efeito colateral. O remédio, ele remedia. Isso. Né? O Hipócrates, que é um dos pais da medicina, ele dizia antigamente que o alimento seja a sua saúde e a sua saúde seja o seu alimento. Eu acho que é isso que ele falou. A alimentação é a base da saúde, né? Não é só a alimentação, mas é a base. É muito importante. Uma alimentação adequada vai promover uma saúde adequada. Então, não seria um caminho, doutora Fernanda, a pessoa passar a rever as suas atitudes alimentares, assim, por exemplo, passar realmente a prestar atenção nas quantidades de cada... Porque tudo é química, né? No nosso organismo. Para se ter uma boa saúde, nós precisamos ter uma alimentação adequada, balanceada, com alimentos o mais natural possível. Nós precisamos ter atividade física, nós precisamos diminuir o estresse, e isso no mundo moderno é um problema, viu, Clésio? Porque o estresse, hoje, todo mundo que você conversa está estressado. Né? É verdade. Diminuir o estresse, ter atividades de lazer, atividades recreativas, isso também é importante, né? A gente sabe que os problemas financeiros hoje, nós estamos vivendo uma crise econômica, e isso traz problemas de saúde também. Quantas pessoas não ficam com depressão ou com ansiedade extrema devido a problemas financeiros? O desemprego está aumentando, isso gera problemas de saúde também. Claro. Então, ou seja, a saúde é muito mais complexa do que só a alimentação. Mas a alimentação é a base dela. E as pessoas, como diria Dalai Lama, as pessoas pedem a saúde para ganhar dinheiro, depois gastam dinheiro. Gasta dinheiro para ganhar saúde e às vezes não consegue. Verdade. Nós vamos tem mais uma participação aí? Depois do intervalo. 3h09, nós estamos conversando com a doutora Fernanda Magalhães, que é médica endocrinologista e professora de medicina da Uniub em Uberaba. 3h10. É o intervalinho só, se der tempo, Fernanda, a gente pode atender? Não? Depois do intervalo. Então liga aí depois do intervalo para você fazer a sua pergunta para a doutora Fernanda, que já está por aqui nos estúdios da JM 3h14. O Alexandre Pereira já traz os destaques de amanhã, sexta-feira, da coluna Cá Entre Nós, do Jornal da Manhã. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Clésio. Boa tarde, doutora Fernanda. Boa tarde, ouvintes da Rádio JM. Vamos lá, vamos saber o que está acontecendo. Olha, a Guarda Municipal vai ganhar 6 novas viaturas. Para isso, a Prefeitura abriu o pregão eletrônico para a locação dos veículos, com equipamentos de monitoramento e rastreamento, além de equipamentos aí como sirenes e outros. A abertura das propostas será no dia 12 de fevereiro. O valor estimado aí é de R$258 mil. Muito bem, boa notícia para a Guarda Municipal de Uberaba. Também temos mais um destaque. Olha, diante das reclamações sobre o concurso público, o Instituto Federal do Triângulo Mineiro solicitou à empresa Pro Município que corrigisse todos os erros identificados dentro de suas obrigações para que o processo de seleção seja concluído. A informação é da fiscal do contrato, Patrícia Lírio Costa, indicando que o Instituto Federal registrou todas as ocorrências. Quanto à aplicação de novas provas ou cancelamento do concurso, ela disse que essas medidas só devem ser tomadas por determinação judicial. São notícias que você vai ler amanhã, junto com outras, na coluna Cá Entre Nós, que fica na página 5 do Jornal da Manhã, e também tem o Tititi do Dia. Olha, a Câmara Municipal voltará a contratar empresa para o polêmico fornecimento de lanches aos vereadores e convidados. O pregão será no dia 11 de fevereiro. Muito bem. Mais uma. Olha, e ontem e hoje de manhã, a central telefônica do Centro Administrativo voltou a apresentar defeitos, mas os técnicos conseguiram saná-los.
Muito bem, tá aí os destaques do Alexandre Pereira, da coluna Cá Entre Nós, todos os dias de segunda a segunda, no Jornal da Manhã. Se você não é assinante, assine agora pela nossa central de assinaturas, 3331-7970, e nem precisa sair de casa. Você já amanhã cedinho recebe o Jornal da Manhã na sua porta, tá bom? Doutora Fernanda continua por aqui, quando nesse momento o trânsito na rua São Sebastião, centro da cidade de Uberaba, por cima da Praça Rui Barbosa, 13 km por hora, chegando até a Avenida Santos Dumont, sentido centro-bairro, desenvolvendo um trânsito de 8 km por hora. Doutora Fernanda, você falou de estresse, essa coisa toda, isso também são fatores que causam o câncer da tireoide, pode ser? O câncer da tireoide, ele se manifesta através da presença de um nódulo. É mais comum ser um nódulo único, mas pode ser mais de um nódulo. Nos últimos anos houve um aumento do diagnóstico de câncer de tireoide. Não se sabe se por mais pesquisa, hoje está sendo solicitado com maior frequência o ultrassom da tireoide, onde nós visualizamos esses nódulos assim, num estágio bem inicial, bem precoce, tá? Mas a mortalidade desse câncer não aumentou, apesar da incidência dele, ou seja, o aparecimento dele ter aumentado muito, a mortalidade não aumentou. Então, o indivíduo que tem o câncer da tireoide, ele não sente nada. Ele normalmente não tem hipotireoidismo, ele não tem hipertireoidismo. Esses nódulos, no início, eles são pequenos, então nem sempre são perceptíveis, ou seja, o indivíduo não visualiza o nódulo. E deve ser feito o diagnóstico, então, inicialmente com a palpação da tireoide. Então, o indivíduo, quando vai ao especialista, ele vai ser realizada essa palpação da tireoide, e se houver a suspeita de nódulo, então nós vamos solicitar o ultrassom e, se necessário, a punção biópsia, que vai então indicar se é necessário fazer cirurgia ou não. O câncer, ele não é tão frequente, apesar de ter aumentado a incidência, cerca de 4 a 6% dos nódulos que são malignos. A maior parte dos nódulos que nós identificamos, eles são benignos. Exames para detectar, exame de imagem, teste, primeiro é a palpação, depois é o ultrassom, e a punção biópsia que faz o diagnóstico, vamos dizer assim, quase de certeza para encaminhar o indivíduo para cirurgia ou não. O tratamento do câncer é com a retirada da tireoide. Retira a tireoide inteira, em alguns casos retira-se os gânglios próximos à tireoide, né? E existe um protocolo depois da retirada. Então, geralmente, o prognóstico, ou seja, a evolução do indivíduo que tem câncer de tireoide é muito bom. A cura, ela acontece em mais de 99% dos casos. No caso de cirurgia, é necessário fazer a reposição hormonal? Sim, para o resto da vida. O indivíduo que faz a cirurgia para o câncer da tireoide, ele retira a tireoide toda, então ele faz uma tireoidectomia total, e ele tem que fazer a reposição para o resto da vida. Ele fica com hipotireoidismo pós-tireoidectomia para o resto da vida. Tem que ser tratado o resto da vida, né? Bom, o assunto hoje foi tireoide. O bom mesmo, né, doutora Fernanda, é que a pessoa não deixe chegar ao estágio do câncer. Ou seja, ela vendo como é que está a situação do iodo, né, no seu organismo. Como é que é feita essa verificação? Deve ser feito, o que o indivíduo deve fazer? Prevenção, né? Prevenção de doenças, como eu falei, para ter uma vida saudável, a gente tem que tomar conta da alimentação, atividade física, lazer, diminuir o estresse e fazer check-ups, né? Pelo menos uma vez por ano, o indivíduo adulto, mesmo que ele não esteja sentindo nada, ele deve fazer um check-up. As mulheres geralmente fazem esse check-up anual com um ginecologista, né? E aqueles indivíduos que na família têm algum problema, por exemplo, já tem problema de câncer de tireoide,
tem problema de hipotireoidismo ou tem problema de obesidade, diabetes, então eles devem procurar um especialista, que é o endócrino, para fazer essa avaliação. Então, essa avaliação, pelo menos uma vez por ano, é muito importante, né, para detectar alguma doença antes dela tomar uma proporção, vamos dizer assim, que não tenha cura. Só para fechar, não existe sintoma, então? Sintoma nenhum, não existe. Eu senti uma tontura, nada, uma fraqueza, nada. Só na palpação. É na palpação e com o especialista. Então, é importantíssimo se estar sempre fazendo check-up, né? Isso. Bom, doutora Fernanda, nós não temos mais tempo aqui, você já vai ter que sair, mas a gente agradece pela sua vinda aqui, porque eu acho que foi muito esclarecedora a sua presença aqui hoje, principalmente falando da tireoide, que muita gente negligencia, mas depois lá na frente vai imaginar por que eu não corri atrás quando podia, né? Isso é comum na vida de muita gente. O brasileiro, ele é meio relapso com a sua saúde, na verdade. Está na hora de se mudar um pouco, começar a se questionar por quê e mudar um pouco essa realidade. Vamos tentar trabalhar primeiro na prevenção para depois não ter que tratar doenças, né? Vamos tentar prevenir as doenças, principalmente aquelas doenças que o indivíduo na família já tem outros casos. Então esse indivíduo deve prevenir. Tem várias doenças que têm prevenção. Muito bem. Doutora Fernanda, obrigado, viu? Muito bem.